Olá pessoal, eu sou o João e seja bem-vindo a mais um vídeo, podcast Mais Fé. Já vai comentando aqui embaixo. Fique até o final deste vídeo que eu irei contar 5 parábolas que podem mudar a sua vida. É isso mesmo, 5 parábolas que Jesus contou, que ele trouxe mensagens para as nossas vidas, que é muito importante e muitas pessoas não guardam essas parábolas em seu coração. Então fique até o final deste vídeo que você vai saber quais parábolas são. E a primeira palavra que eu quero falar hoje é sobre o filho pródigo. Essa parábola é muito conhecida, que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 15, versículo número 11 ao 32. Essa passagem vai falar acerca do filho pródigo, da parábola do filho pródigo. Havia um homem que ele tinha 2 filhos. Ele tinha 2 filhos e todos nós sabemos que quando um pai tem filhos, a herança fica para os seus filhos. Mas o filho mais novo de seu pai vai chegar até o seu pai e vai pedir a sua herança. Aí o pai fala assim, mas por que, filho? Por quê? Aí ele fala, eu quero a herança porque eu vou para uma terra longínqua, eu vou para uma terra distante, porque eu não quero ficar mais aqui perto da tua presença. Em outras palavras, o filho estava dizendo para o seu pai, estava falando, pai, eu não quero mais viver com o Senhor. Para mim o Senhor morreu, eu quero a minha herança, acabou, não quero mais. Então este filho vai, pede a sua herança, pega o dinheiro que ele tinha direito de pegar e pede e vai embora. E lá na terra longínqua vai falar que ele gasta tudo que ele tem. Ele gasta seu dinheiro, ele gasta tudo que ele tinha pegado de herança do seu pai. E a palavra do Senhor vai nos falar que chega um certo tempo onde ele está, nessa terra longínqua, e essa terra começa a passar fome, começa a passar por necessidades. E a palavra do Senhor vai nos falar que ele chega numa fase tão difícil, numa fase tão precária, que ele chega a trabalhar cuidando de porcos, exatamente. E naquela época era muito humilhante quem cuidava de porcos. Era uma coisa considerada imunda para um judeu, para um cristão, para os filhos de Deus, que é o povo de Israel. Era uma coisa muito humilhante. E este homem estava trabalhando. E vai falar que ele está num momento que ele estava com tanta fome, que ele chega a desejar comer as bolotas do porco. Então ele estava vivendo uma vida muito ruim longe da presença do Pai. E a primeira coisa que eu quero dizer para você que está me assistindo, a primeira lição que essa parábola nos traz, que Jesus contava muito sobre parábolas, porque era uma forma melhor para as pessoas entender. E a primeira lição que eu tiro deste texto é que longe do Pai, as coisas uma hora vai acabar. Longe da presença do Pai, a gente pode ser feliz por um momento, só que depois, quando nós estiver realmente em si, quando as coisas estiverem acabado, nós podemos ter amigos, nós podemos ter pessoas próximas, enquanto nós temos coisas, dinheiro, ter coisas financeiramente. Mas quando acabar, cadê os amigos? Onde vai estar estes amigos? Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você, toda alegria longe do Pai vai acabar uma hora. E a palavra do Senhor vai nos falar aqui no versículo de número 21 e 22, que vai dizer assim, e o filho lhe disse, pai, eu pequei contra o céu e a tua vista, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei a melhor veste e vestiu, e pondo-lhe um anel em sua mão e calçando em seus pés. Essa palavra, essa passagem aqui já está no final da história, já está indo para o fim da história. E o filho fala, eu preciso voltar para a casa do meu pai. Eu preciso voltar para a terra onde eu estava. Porque lá, os servos do meu pai tinham alimento de sobra. Os servos do meu pai, ele vivia em abundância. E eu aqui longe do pai, eu estou passando por necessidades. Aí ele pega e fala, eu vou chegar lá e vou falar para o meu pai que eu não sou mais digno de ser chamado filho dele. Porque eu falei para ele que acabou, que ele morreu para mim. Só que ele fala assim, eu vou chegar lá como servo. Eu vou chegar lá e vou falar, pai, me aceita como servo, já tá bom. Só que o pai dele vai chegar e quando o filho está se aproximando,
O pai dele vai chegar e vai olhar para ele, vai correr ao encontro dele, vai abraçar, vai beijar, vai ficar feliz. Porque a maior alegria do pai é ter relacionamento com seu filho. A maior alegria do pai é você se arrepender e voltar para perto da casa do pai. Escute isso que eu vou te dizer. Uma vez filho, sempre filho. Você sendo filho de Deus uma vez, já acabou. Você é filho, você não importa o que você fez. E a mensagem que eu quero trazer para a sua vida, a partir de hoje, escute isso. A mensagem que eu quero gravar no seu coração. Quem sabe você está assistindo este vídeo e está distante do Pai, está distante da presença do Pai, está distante da casa do Pai. E quem sabe você está falando, João, será que ainda há esperança para mim? Será que para mim ainda tem jeito? E hoje eu quero te dizer que sim, tem jeito. Uma vez filho, sempre filho. O Pai está te esperando para te colocar o anel no seu dedo, anel de compromisso, para mudar as suas vestes, mudar a sua identidade e calçar os seus pés, te dar força para você prosseguir. Então, a primeira mensagem da parábola do filho pródigo é essa: o Pai está te esperando. E agora vamos para a próxima parábola. Essa parábola vai se encontrar no livro de Lucas, capítulo número 10, a partir do versículo 30. Mas para que vocês entendam, eu quero ler apenas 2 versículos. O versículo 30 e o versículo 34, que vai dizer assim: E respondendo Jesus disse: Um certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e caiu entre os ladrões, os quais despojam, e o feriram e partiram, deixando quase morto. Versículo 34. E aproximando-se dele, atou-lhe as feridas, derramando nelas azeite e vinho. E pondo sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedeira e cuidou dele. Essa passagem vai falar acerca, como eu já falei, do bom samaritano. E o que essa história vai contar? Ela vai dizer que havia um homem que ele foi, vamos dizer assim na linguagem de hoje, ele foi assaltado. E este homem, ele foi assaltado, ficou ferido, ficou no meio do caminho para Jerusalém. Ele ficou na estrada, ele ficou muito machucado. E a palavra do Senhor vai nos falar que passa o sacerdote, passa o levita, e os dois olham para aquele homem no meio da estrada e não faz nada para ajudar aquele homem. Só que a palavra do Senhor vai nos falar que passa um bom samaritano, um homem que morava em Samaria. Ele passa e olha aquele homem e ele pega e vê o homem ferido, vê aquele homem no chão, jogado, sem esperança, pensando que, acredito que ele já estava pensando que aquele seria o seu fim e ele iria morrer. Só que aquele bom samaritano chega no homem, pega e sara suas feridas, passa o azeite para curar suas feridas, coloca o vinho, pega aquele homem, coloca em cima do seu animal e leva até uma hospedeira para ela cuidar. Hospedeira é como se fosse um médico hoje. Leva até a hospedeira para ela cuidar deste homem ferido. E Jesus ele faz uma pergunta, porque ele estava contando essa parábola para alguém. E ele faz uma pergunta para essa pessoa e fala: qual destes 3 homens, do sacerdote, do levita e do bom samaritano, que ficou mais próximo daquele homem que estava jogado, que praticou o amor? Aí o homem pede e fala que foi o samaritano. E exatamente, nessa parábola o que Jesus estava querendo nos mostrar, o que Jesus estava querendo nos ensinar, é que independente da pessoa, independente de onde você estiver, independente se você conhece ou não, nós temos que praticar o amor. Nós sabemos que todos os mandamentos se resumem em 2, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. E Jesus aqui ele estava dando o exemplo de amar o seu próximo. O que ele estava querendo dizer é: você olhou para uma pessoa, você está vendo que ela está sem esperança, está passando por momentos de dificuldade, está passando por momentos que ela já acha que não tem mais jeito. O que nós temos que fazer é amá-la,
é ajudar ela a curar as feridas, é pegar ela pelas mãos e falar: você não vai parar aqui. E quem sabe você está nessa situação também, como um bom samaritano ele estava. E eu quero te dizer uma coisa: eu quero profetizar na sua vida, que alguém vai te ajudar a você prosseguir. Eu quero profetizar que mesmo você sem força, Jesus vai ao seu encontro e vai renovar as tuas forças. Mas não é para você parar no meio do caminho. E esta é a lição de hoje dessa parábola. O que Jesus estava querendo dizer? Pratique o amor ao seu próximo. Independente, você não precisa ser um sacerdote, vamos dizer assim, um pastor. Você não precisa ser um pastor, ser um levita, aqueles que cuidam da casa de Deus. Não precisa ser para amar o próximo. Qualquer pessoa pode praticar o amor ao próximo. E eu tenho certeza que dentro das limitações de cada pessoa, você pode ajudar alguém. Seja com uma palavra de ânimo, seja com uma oração, você ora por ela e ela mesmo não sabe, porque não precisa saber se Deus pode chegar lá na vida dessa pessoa e mudar o quadro, mudar a situação da vida dessa pessoa. Você pode ajudar em várias formas. Então, não, porque às vezes nós pensamos que é somente em questão de dinheiro, em questão de alimento. Mas não, você pode ajudar de muitas outras formas. Basta você ter o desejo no coração, basta você praticar o amor ao próximo. E a próxima parábola que eu vou falar é a ovelha perdida, que se encontra no livro de Lucas. Você provavelmente deve estar pensando: nossa, João, Lucas fala muito parábola. Exatamente, se você quer ler parábolas, vai no livro de Lucas. Ele relata muitas parábolas que Jesus contou enquanto Jesus estava aqui na terra. Porque nós sabemos que o ministério de Jesus foi 3 anos e meio e Lucas relata algumas parábolas que Jesus contou. Em Lucas 15, versículo do 1 ao 7, vai dizer a parábola da ovelha perdida. Nessa passagem vai falar que alguns fariseus e escribas, que eram homens doutor da lei, homens que conheciam muito a lei, só que não praticavam o amor. Eles chegam até diante de Jesus e começam a murmurar, falar: este homem, porque Jesus estava comendo, estava conversando com publicanos e pecadores. Jesus estava lá. Aí esses homens, os doutores da lei, chegam até Jesus e começam a murmurar, falando: este homem come com pecadores, achando que Jesus iria fazer acepção de pessoas. Então Jesus vai e conta uma parábola, e essa parábola é da ovelha perdida. E essa parábola vai dizer que se um homem, um pastor de ovelhas, está cuidando das suas ovelhas lá no pasto, lá no campo, ele tem 100 ovelhas, exatamente, e uma dessas ovelhas se perde no meio do caminho. A palavra do Senhor vai nos falar que Jesus pede e pergunta: este homem que tem havendo 100 ovelhas, agora ele tem 99, uma se perde. Você acha que ele não vai deixar as 99 que está a salvo, guardada lá no campo, e essa que está perdida? Você acha mesmo que o bom pastor, aquele pastor que ama suas ovelhas, que cuida das suas ovelhas, você acha mesmo que ele não vai atrás dessa única que perdeu? E a passagem que vai falar que o bom pastor fica muito feliz vai dizer aqui no versículo de número 6 e 7, que diz assim: e ele, chegando em casa, chama os seus amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque eu encontrei a minha ovelha que estava perdida. E eu vos digo que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 pessoas justas que não necessitam de arrependimento. E essa passagem vai dizer que realmente o bom pastor fica muito feliz, chama até os seus amigos, seus vizinhos para se alegrar. E Jesus vai dizer sobre nós, sobre eu e você, que há festa no céu, que ele se alegra muito quando um pecador se arrepende e volta para os caminhos de Deus, do que 99 justos que não precisam de arrependimento. E eu quero te dar uma palavra de Deus para o seu coração. Quem sabe você está distante, você está longe
e você está vivendo uma vida que diz ao contrário com a palavra de Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa: Jesus ele se alegra, há festa no céu quando você se arrepende. O que é isso, João? Quando você se desvia dos seus maus caminhos. E eu quero te dizer, talvez você pense que você não é mais digno, que você não pode, que você não tem mais como ter comunhão com Deus. Mas eu quero te dizer que a maior alegria de Deus é quando um pecador se arrepende. Então eu quero te dizer que Jesus ele te ama tanto, você tem tanto valor, que ele contou essa parábola dizendo que ele deixa as 99 só para te encontrar. Eu não sei se você já ouviu aquele hino que diz, aquele louvor que diz ousado amor de Deus. Exatamente, ele conta essa parábola que Jesus deixa as 99 só para te encontrar. Nós não merecemos, nós não somos dignos, mas o amor de Deus é tão grande por sua vida, você é tão importante para Deus. Às vezes nós não temos importância para o ser humano, às vezes nós não temos importância para a nossa família, talvez nós não temos importância para ninguém, mas eu quero te dizer que Jesus, ele te ama muito, ele te ama tanto que ele se entregou na cruz do Calvário por amor a você. Então eu quero te dizer uma coisa: se arrependa, volte para os caminhos de Deus, porque Jesus está de braços abertos te esperando. E eu tenho certeza que você vai se alegrar junto com Ele, porque a maior alegria de Deus é quando você volta para os caminhos dele. E para encerrar essa parábola, eu quero ler um versículo que se encontra em Marcos, capítulo de número 2, versículo de número 17. Que diz assim: E Jesus, ouvindo isto, disse-lhes: Os sãos não necessitam de médico, mas os que estão enfermos. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Essa foi a missão de Jesus aqui na terra. Jesus veio aqui por causa de mim, que sou pecador, e por causa de você. Jesus ele veio nos chamar ao arrependimento. Então, eu quero te dizer isso. Jesus, ele te ama. Guarda essa frase no seu coração. Ainda há esperança para você, ainda há jeito para a sua vida. Jesus, ele pode transformar o seu ser, pode transformar o seu coração, pode mudar a sua história, assim como ele fez com a minha história. Jesus transformou a minha vida e eu tenho certeza que com você não é diferente. Basta você querer. E outra parábola que eu quero contar é a parábola do semeador, exatamente, que diz no livro de Lucas, capítulo número 8, do versículo do 5 ao 8. E eu quero ler para que vocês possam entender melhor. Que diz assim: Um semeador saiu a semear a sua semente. Enquanto ele semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e foi pisada, e as aves do céu devoraram. E outra caiu sobre a pedra, e tendo brotado, murchou, porque não havia umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos sufocaram. E outra caiu em uma boa terra, e crescendo produziu fruto, a 100 por 1. Dizendo ele essas coisas, clamava: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E eu quero ler também o versículo 11, que vai dizer assim: Ora, a parábola é esta: a semente é a palavra de Deus. Nessa passagem vai dizer que um certo homem estava viajando, estava caminhando, e durante essa caminhada, durante a estrada onde ele estava percorrendo, vai dizer que algumas sementes caiu. E Jesus vai dizer, essa parábola vai falar: a semente caiu num lugar onde tinha espinhos, a semente caiu em cima de rochas, a semente caiu também no caminho, pessoas pisaram e passarinho veio e comeu as sementes. E Jesus vai dizer que numa parte do caminho, vai dizer que tem uma terra boa. E a semente vai cair nessa terra, vai crescer e vai produzir muitos frutos. Jesus nessa passagem vai dizer que a semente é a palavra de Deus. E João, o que você está querendo dizer com isso? Jesus ele é muito simples. Jesus ele estava querendo mostrar
para as pessoas que estavam ouvindo que somos nós, a terra, somos nós, é o nosso coração. E a semente é a palavra de Deus. Às vezes nós ficamos tanto tempo buscando a Deus, seguindo os caminhos de Deus. E talvez nossa vida não muda, você não vê crescer, você não vê produzir frutos. Você se esforça, mas você não consegue. Por quê? Porque provavelmente a semente, a palavra de Deus, quando você ouve a palavra de Deus, quando você lê a palavra de Deus, talvez a terra não está boa. Todos nós sabemos que para algo crescer, a terra precisa ser preparada, precisa ter adubo, ela precisa ser arada. Então, não é de qualquer forma que a semente vai ser plantada e vai crescer. A terra tem que estar preparada. E Jesus estava querendo mostrar isso para aquelas pessoas que estavam ouvindo. Quando a palavra de Deus for plantada, a terra já tem que estar preparada. João, como eu preparo a terra? Quer saber como? Ter uma vida de oração com Deus. Viver em oração. Ter comunhão com Deus. Porque às vezes nós falamos, Deus, muda a minha vida. Mas quando a palavra vem ao nosso encontro, nós não damos crédito. Nós não acreditamos e não usamos a nossa fé. Então, eu já quero te fazer um convite. Se você tem dificuldade em criar este relacionamento com Deus, se você tenta orar, só que não consegue, vou deixar um link aqui na descrição, vai ser o primeiro link, você aperta lá que eu irei contar melhor como você pode criar um relacionamento com Deus, tendo uma intimidade com Deus maior. Se você tem dificuldade, você fala, João, eu oro um dia, outro dia eu não oro, eu até tento orar, só que eu não consigo, parece que tem algo que me prende. Eu desanimo sempre, eu até tento, João, mas eu não consigo. Este vídeo é para você. Vai lá, aperta no link dessa descrição, porque eu tenho certeza que vai ser muito bom para a sua vida espiritual. E quando você tiver uma vida com Deus, quando nós temos uma vida de intimidade com Deus, a semente, que é a palavra de Deus, ela cresce, ela brota, ela dá frutos. E quando ela está grande, quando essa palavra aqui está dentro dos nossos corações, é quando nós damos frutos e outras pessoas alcançadas através das nossas vidas. E eu quero te dizer uma coisa, Deus ele quer te usar, Deus ele quer aumentar a intimidade com você para que você possa ser essa pessoa que transforma outras pessoas. Deus ele quer que você dê fruto, que você cresça, que você multiplique, porque essa é a vontade de Deus para a sua vida. Basta você preparar a terra para que a semente possa ser plantada e que ela possa crescer na sua vida. E a próxima parábola eu quero falar das 10 virgens. Eu acredito que você já ouviu, mas eu quero falar sobre essa parábola porque eu tenho certeza que ela é muito importante para a sua vida. Que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 25, do versículo 1 ao 10. Mas eu quero ler para vocês somente o último versículo, versículo de número 10, que diz assim: E tendo elas ido comprar, chegou um noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e a porta foi fechada. Essa parábola vai falar acerca de 10 mulheres, 10 virgens, que estavam esperando o seu noivo. Jesus vai falar isso. 5 delas eram prudentes e 5 delas eram loucas. As prudentes, elas não tinham azeite em suas botijas, mas as 5 loucas não. Aí a palavra do Senhor vai nos falar, se você for estudar mais profundo, isso era uma cultura dos judeus. Vai falar que elas se preparavam durante um tempo e vai dizer que essas mulheres estavam esperando o seu noivo, estava se preparando durante esse tempo para a volta do seu noivo, para elas se casarem com o noivo. E a palavra do Senhor vai nos falar que essas mulheres cansam de esperar o noivo e chega de noite, elas pegam e dormem. Exatamente, elas dormem.
E a palavra do Senhor vai nos falar que 5 delas tinham azeite em suas botijas, em suas lamparinas, mas 5 delas não tinham. E a palavra do Senhor vai nos falar que anunciam, alguém chega aí e começa a falar, aí vem o noivo. Aí essas 10 mulheres se levantam, 5 delas se levantam desesperadas e falam, nós temos que arrumar azeite, nós temos que dar algum jeito, porque nós temos que ir com o noivo. Aí elas vão e pedem emprestadas para as prudentes. E as prudentes vão falar assim, não, meu azeite é meu, eu guardei, eu preservei o azeite, eu busquei para ter este azeite. Essas 5 loucas pegam e saem correndo e vai em busca de comprar azeite e voltam. E quando elas voltam, a palavra do Senhor vai nos falar que a porta estava fechada. E o noivo vai falar, apartai de mim, porque eu não vos conheço. O que essa parábola vai dizer? Jesus ele dá a conclusão dessa parábola no versículo 11, no versículo 12 e no versículo 13 dessa parábola, que vai dizer assim, depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre para nós. Mas ele respondendo disse, em verdade vos digo, eu não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Essa passagem, Jesus estava falando, preservem o azeite, guardem o azeite em suas lamparinas. Não durmam, não esperam, porque vocês não sabem quando o noivo há de vir. Agora, o que Jesus estava querendo dizer com o azeite? O que seria o azeite? Se você for estudar, você vai ver que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, tem vários símbolos, como o vento, como a água. E um dos símbolos que o Espírito Santo vai nos mostrar é o azeite. Jesus estava querendo dizer, preservem a presença de Deus. Guardem o azeite em suas botijas. Jesus estava falando assim, não deixe de buscar o Espírito Santo. E o que eu quero dizer para você é, não deixe de buscar a Deus. Não deixe de orar, não deixe de ter comunhão com Deus, para que este azeite não possa faltar na sua vida. Se prepare, esteja preparada para a vinda do noivo. Se prepare para a volta de Jesus. Se prepare, porque nós não sabemos quando ele vai voltar. E eu tenho certeza que não vai demorar. O mundo já está passando por momentos difíceis. Jesus já está mostrando vários sinais. E eu tenho certeza que breve ele virá. Então, este foi o podcast Mais Fé. Então, comente aqui embaixo também. Podcast Mais Fé, comente lá porque você está participando dele e também comente o que você achou deste vídeo, comente também se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu joinha para nos ajudar, se inscreva no canal e ative o sininho, para você não perder nenhum dos nossos vídeos. E se você quer saber o seu nível de intimidade com Deus, nós temos um questionário com apenas 4 perguntas, é isso mesmo, que nós vamos deixar aqui no link da descrição, esse questionário, basta você ir lá e apertar no link para você responder essas 4 perguntas e descobrir o quanto de nível de intimidade que você tem com Deus. Então é isso, pessoal, que Deus te abençoe, siga eu também no Instagram e até o próximo vídeo e tchau, tchau.